Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 131. Como o selo negro da maldição cobria todo o corpo de Haruto Saito, exceto o rosto, quando o soco de Tsunade acertou seu ombro, ela fez contato direto com o selo. Naquele momento, ela pôde sentir as propriedades de chakra e os efeitos do selo. Ele está usando uma técnica de selamento única para suprimir seus ferimentos, impedindo que piorem durante a batalha. Além disso, o selo em seu corpo lhe concede uma capacidade defensiva excepcionalmente forte. A menos que ele receba um ataque frontal completo com 100% de força, até eu teria dificuldade para romper este selo. O rosto de Tsunade empalideceu ligeiramente enquanto ela falava, tentando mover o ombro. Ela ainda conseguia se mover, mas cada movimento enviava ondas de dor excruciante por seu corpo. Isso é mesmo possível? Como pode existir uma técnica dessas? Exclamou Ryoji Takeda incrédulo. Haruto, que quase foi morto pelo soco de Tsunade, conseguiu de alguma forma selar seus ferimentos. E além disso, ele tinha uma defesa incrivelmente forte? Apenas pelo efeito defensivo, era um pouco semelhante ao modo de chakra relâmpago usado pela Vila Oculta da Nuvem na Terra do Relâmpago. Mas a manifestação era diferente. No entanto, o que realmente deixou Ryoji perplexo foi a capacidade de selar ferimentos. Como é possível curar feridas? Se ele não possuísse habilidades únicas, como poderia ser conhecido como o assassino número 1 da Vila da Chuva? Tsunade se levantou com o olhar fixo em Haruto. E não presuma que essa técnica de selamento é algo que ele pode usar livremente. Pelo meu conhecimento sobre jutsu de selamento, o custo de ativar essa habilidade deve ser inimaginável. Ei, você realmente sabe muita coisa. Haruto sorriu enquanto dava alguns passos para o lado, pegando a espada que havia caído antes. Isso significa que ele é imortal agora? Você nem conseguiu furar a defesa dele, disse Ryoji apressadamente. Não existe shinobi imortal. A defesa do selo amaldiçoado dele provavelmente só protege contra ataques físicos, mas não bloqueia o dano do ninjutsu. Em outras palavras, chamas ainda podem queimá-lo, e raios ainda podem feri-lo. Tsunade falou rapidamente. Haruto poderia atacar a qualquer momento, e ela precisava transmitir essa informação, principalmente para o benefício de Jiraiya. Além disso, sua defesa contra o selamento não é absoluta. Seu rosto está completamente livre do selo. Isso porque a função primária dessa técnica é suprimir a dor causada por ferimentos. Se ele aplicasse o selo no rosto, provavelmente perderia a audição, o olfato, o paladar e a visão. XX, que análise interessante. Já terminou? Haruto inclinou a cabeça, espada em punho, e deu um sorriso irônico. Cuidado! A inteligência tática dele é incrivelmente alta. Não cometa o mesmo erro que eu, Tsunade alertou com urgência. Essa era sua maior preocupação. Ela havia sido completamente superada por Haruto antes. Haruto fingiu recuar, incitando-os a uma perseguição. Como suas velocidades variavam, Tsunade ultrapassou Jiraiya e Ryoji, criando um cenário em que perseguia Haruto sozinha. Era exatamente isso que ele queria, atraiu-a para uma situação isolada, 1 contra 1, e lançou um contra-ataque rápido. Ele até expôs deliberadamente uma fraqueza, enganando-a, fazendo-a acreditar que tinha uma oportunidade. Quando partiu para o ataque, inadvertidamente revelou sua própria fraqueza. Em circunstâncias normais, o ataque de Tsunade deveria ter sido decisivo, ninguém podia se dar ao luxo de receber um golpe direto dela. Mas Haruto havia calculado tudo. Ele havia conscientemente recebido o soco dela em troca de desferir um golpe de lâmina nela. E ele conseguiu. A sequência inteira foi perfeita, tudo ocorreu exatamente como Haruto planejou. Agora, o braço esquerdo de Tsunade estava quase aleijado, reduzindo drasticamente sua eficácia em combate. Haruto, em questão de momentos, havia superado completamente a desvantagem em que estava devido aos ferimentos graves. Aterrorizante. Quanto mais Tsunade pensava nisso, mais horrível Haruto ela achava. Muitas habilidades do shinobi não dependem apenas de talento bruto. A experiência é fundamental. A julgar pela aparência, Haruto era pelo menos 10 anos mais velho que Tsunade e Jiraiya. Isso significava que ele tinha mais de uma década mais de experiência em combate e missões. E como era um assassino especializado em missões de alta dificuldade, como rastreamento, infiltração e assassinato, ele havia aprimorado suas habilidades analíticas, mente tática, habilidades de gerenciamento de crises e força mental a um nível muito além do de um shinobi comum. Em todos esses aspectos, Haruto superou Tsunade e Jiraiya. Agora, não havia nenhuma vantagem clara de nenhum dos lados. Haruto estava gravemente ferido, o que enfraqueceu sua capacidade de combate. Mas ele havia usado sua técnica de selamento para suprimir os efeitos e adquirido uma defesa incrivelmente forte. Por outro lado, o braço esquerdo de Tsunade estava quase inútil, mas graças ao seu domínio do taijutsu, ela não estava totalmente fora de combate. Jiraiya ainda tinha toda a sua força, mas não podia enfrentar Haruto em combate corpo a corpo, era muito perigoso. Quanto a Ryoji, nenhum dos lados o considerou um fator significativo na batalha. 2 contra 1, uma luta imprevisível. A única esperança que Tsunade tinha era que a técnica de selamento de Haruto tivesse um preço exorbitante. Qual era o custo? Que tipo de efeitos colaterais ela tinha? Estava drenando seu chakra a uma taxa massiva? Ou estava causando danos permanentes ao seu corpo? Isso foi crucial. Isso determinaria por quanto tempo Haruto poderia continuar lutando e como ela e Jiraiya deveriam elaborar estratégias contra ele. No entanto, até aquele momento, Tsunade não havia notado nenhum efeito adverso em Haruto. Não estou mais falando? Sem mais análises? Ehehehe. A risada rouca e aguda de Haruto ecoou, carregada de um tom descontrolado, quase maníaco. De repente, sua voz se elevou dramaticamente. 23 anos. Tenho participado de missões de assassinato desde os 14 anos. Por 23 anos. 109 missões de assassinato. Nunca falhei.
Nenhuma vez. E agora você destruiu meu histórico. O estado de espírito de Haruto era claramente instável. Sua voz ficava cada vez mais agitada. Ei, Tsunade, eu te subestimei. Mas o que importa? No final, você ainda vai morrer pelas minhas mãos. Eu vou te retalhar pedaço por pedaço. E você? E você? No final disso, só eu sairei daqui viva. Eu nunca falho. Ryoji de repente entendeu por que Haruto estava agindo de forma tão errática desde que Tsunade o machucou. Porque ele era um assassino com uma crença inquebrável. Seu princípio orientador era, nunca fale. Ele manteve essa crença por 23 anos. E no entanto, hoje, ele falhou. No entanto, se ele ainda conseguisse vencer esta batalha, se pudesse ser o único sobrevivente, ninguém jamais saberia do seu fracasso. Seu histórico permaneceria imaculado. Sua missão de assassinato ainda seria considerada um sucesso. Você está pronto para encarar a morte? Haruto mostrou os dentes num sorriso manchado de sangue. Tsunade o encarou, canalizando o chakra para o ombro ferido ao mesmo tempo. Ela envolvia o osso fraturado com chakra para aliviar a dor e evitar maiores danos. Parece que você está pronto, disse Haruto friamente. No instante seguinte, ele pisou no chão e desapareceu. Movimento de alta velocidade, abordagem rápida. Cuidado! Tsunade gritou enquanto se lançava para frente. Jiraiya saltou para um galho de árvore, formando selos de mão na velocidade da luz. Ryoji, recuando rapidamente, arregalou os olhos de terror. Sua visão não conseguia nem acompanhar a velocidade de Haruto. Haruto havia passado por Tsunade completamente. Num piscar de olhos, ele apareceu logo atrás de Ryoji, sua lâmina brilhando como um relâmpago. Capítulo 132. Haruto Saito ficou absolutamente atordoado. Ele nunca imaginou que se tornaria alvo do ataque de Seridó. Dois inimigos lutavam até a morte com ele, mas em vez de lidar com eles, ele escolheu ir atrás de Haruto, que estava recuando. No momento em que sentiu o perigo iminente por trás, Haruto se dissolveu em fumaça preta. Bum! A lâmina de Seridó cortou o ar vazio, a energia aterrorizante de seu golpe rasgando os arredores, enviando uma onda de sujeira e detritos pelos ares. Haruto reapareceu a 100 metros de distância, empoleirado em um galho de árvore, seu corpo ainda envolto em uma névoa negra e rodopiante. Seridó, no entanto, não conseguiu identificar imediatamente sua nova localização, pois Haruto não emitia nenhuma presença detectável enquanto se movia. Além disso, a chuva forte e a escuridão da noite trabalhavam a seu favor. Ei, sua cintilação da névoa negra. Quantas vezes você ainda consegue usá-la? Murmurou Seridó, com um sorriso frio nos lábios. Liberação de fogo, jutsu de magma em erupção. Jiraiya lançou seu jutsu, fazendo com que o chão sob os pés de Seridó se abrisse violentamente. Fogo e lava derretida irromperam de baixo, forçando Seridó a saltar no ar. Enquanto se lançava para trás no ar, ele repentinamente formou um selo de mão. Liberação de vento, jutsu de ruptura. Uma poderosa rajada de vento irrompeu da boca de Seridó. Graças à sua manobra acrobática, o campo de batalha coberto de magma de Jiraiya, assim como Tsunade e Jiraiya, estavam agora posicionados diretamente abaixo dele, bem na trajetória da explosão semelhante a um tornado. O vento alimentou as chamas. A rajada varreu o chão coberto de lava, fazendo com que o fogo flamejante se expandisse descontroladamente e avançasse em direção a Tsunade e Jiraiya. Não foi apenas um mero ataque de vento, fogo e vento se combinaram em uma força ainda mais devastadora. A destreza tática e os instintos de batalha de Seridó eram absolutamente monstruosos. Ele formou essa estratégia em um instante, foi praticamente uma reação instintiva. Uma técnica tinha acabado de ser transformada à força em uma combinação devastadora de dois jutsus sobrepostos. Liberação da terra, parede de pedra espessa. Enquanto Jiraiya recuava rapidamente, ele completou seus selos de mão. O chão à sua frente explodiu para cima, formando uma imponente parede de rocha com 3 metros de espessura. No entanto, sua cobertura protetora tinha apenas cerca de 2 metros de largura e altura. Do outro lado, Tsunade golpeou o chão com um punho, levantando uma enorme barragem de terra e escombros para neutralizar a tempestade de fogo. Esta era uma técnica que ela aprenderá com Miyamoto e Karuga. O campo de batalha estava agora envolto em ventos caóticos e um inferno escaldante. Seridó girou no ar, pousou graciosamente e mais uma vez, desapareceu em um borrão de movimento. Sua velocidade atingiu o limite, circulando as chamas enquanto procurava por Haruto. Ele estava preocupado antes que o misterioso guerreiro negro usaria a batalha caótica como uma oportunidade para escapar, e esse medo não mudou. Haruto definitivamente ainda estava por perto. 3 segundos depois, Seridó finalmente o avistou, sua silhueta escura envolta em névoa negra. Devido à luz bruxuleante da fogueira, Haruto não conseguia se misturar completamente à escuridão. Seridó avançou em sua direção. Haruto avistou a imagem residual de Seridó e imediatamente desapareceu na fumaça negra novamente. Perdido. Tsunade, confiando no som do vento, localizou Seridó e rapidamente diminuiu a distância. Jiraiya seguiu de perto, mantendo suas formações de selos de mão. A floresta escura estava encharcada pela chuva fria, e o vento gelado penetrava até os ossos. Haruto agachou-se em um galho de árvore escondido pela densa folhagem, com o olhar fixo no campo de batalha em chamas a mais de 100 metros de distância. Ele usará sua cintilação da névoa negra para se teletransportar para lá. Desta vez havia recuado o suficiente para realmente se manter fora de perigo imediato. Além disso, não se aproximaria tão cedo, já havia esgotado seus 5 usos da cintilação da névoa negra. 3 vezes dentro da caverna, 2 vezes fora. Agora, ele precisava de tempo para reativar o selo cintilação da névoa negra. A mais de 100 metros de distância, perto do inferno escaldante, Seridó e Tsunade se enfrentaram ferozmente. O braço esquerdo de Tsunade mal funcionava, mas seu braço e pernas direitos permaneceram ilesos. Empunhando uma kunai em uma das mãos, ela lutou contra Seridó com pura ferocidade.
Era evidente que Tsunade não era páreo para Seridó. No entanto, Jiraiya forneceu um apoio crucial, usando ninjutsu para interromper os ataques de Seridó e impedi-lo de desferir um golpe decisivo. Cada vez que Tsunade se encontrava em perigo, o jutsu oportuno de Jiraiya forçava Seridó a mudar momentaneamente de foco. A coordenação deles foi impecável. O trabalho em equipe de Tsunade e Jiraiya foi perfeito. Seridó tentou várias vezes se aproximar de Jiraiya, mas Tsunade o atacou persistentemente, forçando-o a voltar e lutar com ela. A batalha rapidamente chegou a um impasse. Naruto continuou recuando. A escala destrutiva de seus ataques significava que o campo de batalha estava em constante expansão. Técnicas de fogo e vento devastavam o terreno, iluminando a escuridão, impossibilitando a ocultação de Naruto. Sua regeneração de chakra era lenta demais. Sem escolha, Naruto consumiu um talismã básico de restauração de chakra. Só então ele conseguiu reativar o selo da cintilação da névoa negra. Agora ele tinha mais 5 utilidades. Mesmo assim, Naruto não se aproximou. Em vez disso, continuou a se distanciar do campo de batalha em constante expansão, garantindo que não seria detectado. O que devo fazer? Correr? Se ele decidisse escapar agora, poderia facilmente escapar. Seridó não conseguiria persegui-lo. Mas Tsunade e Jiraiya estavam presos em uma luta de vida ou morte contra Seridó. Será que ele deveria simplesmente abandoná-los? Será que ele poderia se dar ao luxo de interferir? A diferença de poder era enorme. Era uma batalha de nível Kage entre Tsunade, Jiraiya e Seridó. Naruto, não importa o quão forte, era, na melhor das hipóteses, um ninja elite. Esse tipo de diferença. Naruto cerrou os punhos. Queria ajudar, mas lhe faltavam forças. Tsunade já o salvara antes, o protegera enquanto estava inconsciente e até se machucara por ele. Apesar das constantes discussões e das personalidades conflitantes, Tsunade talvez fosse a única amiga de verdade que Naruto tinha neste mundo. O único. Tsunade, por que você correu para aquele acampamento para me salvar naquela época? Eu poderia ter escapado sozinha se tivesse esperado, mas agora eu te devo uma. Tsunade se recusou a abandoná-lo, então ele não a abandonaria. Ele não iria correr. Apesar da diferença avassaladora de poder, Naruto entendia suas próprias vantagens. Ele não tinha medo de se machucar. Seu inventário continha muitos talismãs básicos de cura. Contanto que não morresse instantaneamente, ele poderia se recuperar instantaneamente. Além disso, suas habilidades armadura negra e manipulação dos ossos lhe garantiam defesas poderosas. A armadura negra era altamente durável, enquanto a manipulação dos ossos tornava sua estrutura esquelética quase indestrutível, garantindo que ele não fosse facilmente decapitado ou dividido ao meio com um único golpe. Em outras palavras, Naruto poderia se juntar à luta, desde que não levasse um tiro só. O campo de batalha já havia dizimado grande parte da floresta. As 3 figuras continuaram a lutar incansavelmente, mudando de posição constantemente, expandindo ainda mais o alcance da destruição. Naruto recuou um pouco mais. A distância era muito grande, seu olho não conseguia ver os 3 combatentes, mas não os detalhes mais sutis de seus movimentos. Ele bateu palmas. Byakugan, ative. Os olhos de Naruto se arregalaram. Rugas apareceram nas bordas e sua visão se transformou em tons de cinza. O campo de batalha ganhou um foco nítido. Como esperado, o Byakugan era incomparável. Naruto agora conseguia ver tudo com clareza. Seu olhar se fixou em Seridó. Ele analisou cada movimento muscular, e então viu. Espere, o que é isso? A expressão de Naruto endureceu. Ele notou algo estranho na forma como o chakra fluía pelo corpo de Seridó. Havia outra energia circulando junto com seu chakra. Ela se originava de seu coração e se estendia até as marcas em seu corpo. Isso é, de jeito nenhum. Poderia ser força vital? A mente de Naruto girou em choque. Esse cara está queimando a própria força vital? Capítulo 133. Se Terado estivesse realmente queimando sua própria força vital, então tudo fazia sentido. Ao custo de vidas, qualquer situação extrema poderia ser explicada, até mesmo trazer alguém de volta dos mortos. No entanto, Naruto Saito ainda não tinha certeza se Terado estava de fato queimando sua força vital. Tudo que ele via era através de seu Byakugan, não por contato direto. Naruto fechou os olhos de repente, suas mãos formando selos numa velocidade que parecia uma ilusão. Arte secreta. Técnica de marcação. Naruto ativou uma técnica sensorial proibida de nível S. Este jutsu era puramente uma técnica de percepção espiritual e só conseguia sentir auras. Somente pela perspectiva da detecção de aura, era imensamente poderoso. Era um nível de percepção intrincado e microscópico. Até a aura mais fraca era amplificada inúmeras vezes para gerar feedback. Naruto sentiu completamente todas as auras dentro do corpo de Terado. Um segundo depois, Naruto retirou sua percepção. Já era o suficiente. Naruto detectou outro tipo de energia fluindo pelos meridianos de Terado. Era força vital convertida. Continha uma essência vital incrivelmente pura. Uma técnica de selamento proibida que só pode ser ativada pela queima de força vital. Naruto abriu os olhos com as pupilas brilhando. De repente percebeu que a situação não era tão grave quanto pensara inicialmente, pois a força vital de uma pessoa era finita. Queimar força vital continuamente levaria à morte rapidamente. A força vital pode ser observada de 2 maneiras principais: vitalidade e tempo de vida. Vitalidade refere-se à energia do corpo. Os 2 clãs mais famosos por sua alta vitalidade natural neste mundo foram o clã Senju e o clã Uzumaki. Historicamente, esses 2 clãs tinham laços sanguíneos estreitos e nos tempos modernos, chegaram a se casar entre si. Sua similaridade genética era extremamente alta. O clã Senju nasceu com vastas reservas de chakra, assim como o clã Uzumaki. Isso era uma manifestação de uma forte força vital. Quanto mais forte a força vital, maior a vitalidade celular, maior a resistência física e maior a quantidade de chakra que podia ser convertida. A outra maneira de observar a força vital é através do tempo de vida.
Este é o indicador mais direto. Uma pessoa idosa sem doença ou ferimento ainda morrerá quando sua força vital se esgotar. Qualquer pessoa que morra de velhice, e não de causas não naturais, perece devido ao esgotamento de sua força vital. E agora Terado estava queimando sua força vital. Ele não estava apenas consumindo a vitalidade das células do seu corpo, mas também sua expectativa de vida natural. Ele parecia estar na casa dos 30. Normalmente, teria cerca de 50 anos a mais de vida útil natural. Por quanto tempo ele poderia se dar ao luxo de perdê-la? Se essa luta continuar, ele nem precisa ser morto, ele vai morrer sozinho. Enquanto Tsunade e Jiraiya resistirem, a vitória está garantida. Naruto se sentia muito mais calmo agora. Terado conseguia manter sua habilidade de combate e curar seus ferimentos, mas tudo se baseava em esgotar sua expectativa de vida. Agora que ele entendia, não era tão incrível quanto parecia inicialmente. Tsunade e Jiraiya só precisavam aguentar. No campo de batalha, os ataques de Terado eram ferozes. Embora dominasse muitos ninjutsus avançados, sua especialidade era o combate corpo a corpo com espadas. Tsunade o enfrentou de frente em combate corpo a corpo e foi forçada a se concentrar na defesa. Ela sabia que romper as defesas de Terado seria difícil, então abriu mão de muitas oportunidades de contra-ataque. O que ela estava fazendo agora era criar uma oportunidade para Jiraiya desferir um golpe decisivo contra Terado. Naruto permaneceu escondido na escuridão, na beira do campo de batalha. Ele havia se tornado muito mais paciente, observando constantemente a situação. No momento em que a força vital de Terado se esgotasse, Naruto imediatamente se juntaria à luta. Ele não queria que Terado simplesmente se queimasse até a morte. Sua determinação em eliminar Terado permaneceu inabalável. Se ele pudesse eliminar Terado e obter parte de suas habilidades por meio de cartas de perícia que caíssem, seria como dar um salto gigante. Sua força aumentaria dramaticamente. Embora Terado não tivesse sido convertido em um oponente de nível chefe, e Naruto não tivesse uma carta com taxa de queda dupla, considerando o nível e as habilidades de Terado, eliminá-lo ainda renderia mais de uma carta de técnica proibida de rank S. O tempo voou. Essa batalha durou mais do que Naruto esperava. 3 horas inteiras se passaram. Terado, Jiraiya e Tsunade transformaram a área circundante em um campo de batalha em ruínas, mas todos permaneceram ferozes em combate. Mas por outro lado, em uma batalha de nível Kage, se ambos os lados estivessem empatados, lutar por 3 horas sem um vencedor claro era completamente normal. Ninjas de nível mais baixo não tinham chakra suficiente para lutar por tanto tempo, mas esses 3 tinham. Jiraiya foi o primeiro a demonstrar sinais de fadiga. Embora sua velocidade e reações não tivessem diminuído, ele começou a respirar pesadamente e parou de usar ninjutsu destrutivo em larga escala. Seu chakra estava se esgotando. Tsunade, por outro lado, não tinha esse problema com reservas de chakra. No entanto, com o enfraquecimento do apoio de Jiraiya, a pressão sobre ela aumentou significativamente. Naruto observou ansiosamente. Terado estava se mostrando um oponente incrivelmente difícil, e estava começando a ganhar vantagem. Quanto chakra esse cara ainda tem? A força vital em chamas pode realmente sustentá-lo por tanto tempo, pensou Naruto, formando um selo mais uma vez Byakugan, ativar. Sua visão aumentou instantaneamente. Naruto viu imediatamente que os meridianos de Terado estavam começando a se contrair. Seu batimento cardíaco estava 2 vezes mais rápido que o normal e a força vital que fluía por seu sistema estava visivelmente menor do que 3 horas antes. Até mesmo a velocidade com que circulava havia diminuído. Esse cara só parecia não ter enfraquecido. Internamente seu corpo já estava se deteriorando. Em outras palavras, ele apenas parecia forte, mas na realidade, ele havia se exaurido severamente e não estava longe da morte. No campo de batalha, Tsunade, com o rosto pálido, lançou um ataque feroz contra Terado, com os olhos cheios de determinação. Liberação de fogo, grande bola de chamas. Jiraiya avançou por trás, cuspindo fogo mais uma vez. Jiraiya continuou a assediar Terado com ataques implacáveis. Terado, plenamente consciente de sua piora, finalmente chegou ao seu limite. Quando Jiraiya lançou seu último ataque, Terado enlouqueceu. O corpo de Terado estremeceu violentamente, e uma explosão de névoa de sangue irrompeu dele. 2 clones vermelho-sangue saíram de seu corpo, avançando em direção a Tsunade, enquanto o próprio Terado, envolto em névoa de sangue, investia direto contra Jiraiya. Liberação de vento, rasgo de Arcaro. Sem formar selos, Terado liberou um tornado enorme e incontrolável que parecia capaz de destruir tudo em seu caminho. A expressão de Jiraiya mudou drasticamente. Esta era uma técnica proibida de liberação de vento de nível S. Devido ao seu enorme alcance de ataque, era quase impossível esquivá-la. Se Jiraiya estivesse com força total, talvez conseguisse se defender, mas agora, com seu chakra quase esgotado, não conseguia usar nenhum ninjutsu defensivo forte. Liberação de terra, parede pesada de pedra. Estrondo. A robusta parede de pedra foi destruída pelo tornado no instante em que ele surgiu. Jiraiya foi arremessado pelo vento. Após lançar sua técnica de liberação de vento, Terado cambaleou, quase desmaiando. Ele se apoiou na espada e cuspiu outro gole de sangue. Ele sabia que estava acabado. Mesmo que ele vencesse esta batalha, ele morreria devido aos ferimentos. Atrás dele, Tsunade eliminou rapidamente os 2 clones vermelho-sangue e avançou em direção a Terado. Naquele momento, Naruto se moveu. Ele executou uma série de cintilações da névoa negra. Terado estava acabado. Naruto precisava alcançá-lo antes de Tsunade. Ele não podia deixá-la roubar o abate.
Capítulo 134. O campo de batalha em ruínas se estendia por aproximadamente 3 quilômetros de raio. No entanto, Terado não estava posicionado no centro do campo de batalha, mas ligeiramente ao sul, mais próximo da borda. Aruto Saito, por outro lado, estava escondido na floresta nos arredores do campo de batalha ao sul, a apenas 400 metros de Terado. Cintilação da névoa negra, 4 vezes consecutivas. Aruto deixou para trás 4 imagens residuais semelhantes à névoa negra a cada 100 metros de intervalo, e em um único suspiro, apareceu atrás de Terado, bem a tempo de atacar antes que Tsunade o fizesse. A lâmina das feridas mortais desceu com fúria. Terado, curvado e tossindo sangue, sentiu o perigo iminente em um instante. Apesar do estado gravemente ferido, reagiu com uma velocidade impressionante, girando para contra-atacar com um golpe de lâmina ofuscante. Seus reflexos ainda eram incríveis, mas, comparado a antes, ele estava sem dúvida mais lento. Em circunstâncias normais, a lâmina de Terado seria mais rápida que a de Aruto, mas agora eles estavam empatados. Estrondo. Bum. As duas lâminas se chocaram violentamente. Aruto foi arremessado para trás com um impacto, com o corpo inteiro tremendo com a força. Terado, no entanto, foi arremessado a mais de 100 metros de distância, caindo no chão. Ele realmente está no seu limite. Aruto girou no ar e pousou firmemente de pé. Ao mesmo tempo, Tsunade acabará de chegar por trás dele. No momento em que viu Aruto aparecer, o choque passou por seus olhos. Esse pirralho não correu? Afinal, ele estivera ausente por horas. Ela presumiu que ele tivesse fugido. Mas esse pensamento durou apenas uma fração de segundo, porque no momento seguinte, a mente de Tsunade foi consumida pelo destino de Jiraiya. Jiraiya foi arremessado para longe pelo jutsu de liberação de vento de Terado, voando em direção às ruínas distantes da floresta. Seu destino era desconhecido. O coração de Tsunade se apertou. Se Jiraiya estivesse morto então, Terado, que havia sido arremessado para longe, colidiu com a floresta em ruínas e caiu por mais de 10 metros antes de parar. Seu corpo estava encharcado de sangue, mas com uma resiliência impressionante, ele se levantou instantaneamente. Sua lâmina havia sido arremessada de sua mão, mas ele não hesitou, virou-se e disparou. Naquele momento, uma onda avassaladora de energia vital irrompeu de seu corpo. As marcas de selamento em sua pele brilharam intensamente. Anteriormente, a conversão controlada de energia vital de Terado havia sido indetectável, nem mesmo Tsunade havia notado. Aruto apenas confirmou isso por meio de seu jutsu sensorial. Mas agora, sua força vital irradiava como uma explosão. Ele estava queimando o resto de sua vida sem restrições. Ele está correndo? De novo. Tsunade não pronunciou uma única palavra. Sua velocidade atingiu o auge, seus olhos injetados de sangue fixos em Terado. Ela viu Jiraiya ser arrancado pelo jutsu de liberação de vento de Terado. Ela ia eliminá-lo. Terado tinha que morrer. Aruto ativou a cintilação da névoa negra novamente, encurtando a distância em mais 100 metros, mas não foi o suficiente para alcançá-lo. Terado estava ainda mais à frente. Com 5 usos da cintilação da névoa negra esgotados, a mobilidade de Aruto estava esgotada. Tsunade, no entanto, era mais rápida. Ela o ultrapassou em disparada, perseguindo Terado implacavelmente. Ela vai roubar minha presa de novo. Ei, esperem por mim. Aruto gritou frustrado, mas ninguém estava ouvindo. Esta foi provavelmente a explosão final de poder de Terado, sua última tentativa desesperada de fuga. Mas Tsunade, cega pela fúria de Jiraiya, estava se esforçando além dos seus limites. Suas velocidades estavam quase ultrapassando o que seria fisicamente possível, deixando Aruto para trás. Mas ele não desistiu, ele continuou perseguindo. Momentos depois, na extremidade norte do campo de batalha, montanhas se erguiam à frente. Terado, correndo a toda velocidade, ultrapassou os limites do campo de batalha correndo para um local familiar, a caverna subterrânea. Era a mesma caverna onde Aruto, Tsunade e Terado lutaram antes. Ele chegou a um beco sem saída? Só havia uma entrada para aquela caverna. Se Tsunade o seguisse para dentro, ela o encurralaria. Espere, não entre aí. Aruto gritou à distância. Algo parecia estranho, mas Tsunade não parou. Sem hesitar, mergulhou na caverna. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Aruto estava se aproximando da caverna. De repente, uma onda violenta de chakra irrompeu de dentro. Então, buom! A caverna desabou. Uma figura sombria surgiu como um fantasma, fugindo da caverna em rápido desabamento. No momento em que ele escapou, a caverna inteira estava enterrada sob toneladas de rocha. Poeira e detritos explodiram no céu. A entrada da caverna havia desaparecido. Não havia brechas. Nenhuma saída. Quem escapou foi Terado. Tsunade foi enterrada viva. Aruto parou de repente, seu corpo congelado no lugar. Um arrepio percorreu sua espinha. Sua mente ficou em branco. Terado. Este era o Terado. Ele havia destruído a compreensão de Aruto sobre como os ninjas lutavam. Sua força não estava apenas na força bruta ou na velocidade, estava em suas táticas. Não importava a situação, não importava sua condição, ele sempre conseguia formular a estratégia mais vantajosa e executá-la perfeitamente. Outra armadilha. Outra morte isolada. Tsunade já havia caído em seus truques uma vez, sofrendo ferimentos. E agora, ela havia sido enterrada viva. Capítulo 135. Sem nenhum talento ou truque, Terado avançou direto em direção a Aruto Saito. Suas mãos estavam vazias, suas armas ocultas esgotadas, mas ele avançou sem hesitar. Com seu Byakugan ativado, Aruto podia ver claramente cada movimento de Terado, não importava o quão rápido ele fosse. Aruto também se mexeu, atacando direto no Terado. As duas figuras se aproximaram rapidamente e colidiram em um instante. Aruto ergueu a lâmina da montanha pesada, golpeando em direção ao rosto de Terado. Não havia nenhuma marca de selo em sua cabeça, mas as mãos de Terado se moviam como sombras. Com a mão esquerda, ele estendeu a mão e bateu na lateral da
lâmina de Aruto, desviando a força do golpe monstruoso. Sua mão direita se moveu como um raio, agarrando a lâmina da montanha pesada com firmeza. Ele havia roubado a arma de Aruto em um instante. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Assim que os dois lutadores se aproximaram, Terado desarmou Aruto com as próprias mãos e imediatamente o golpeou de volta. Estrondo. Aruto foi arremessado para longe, com sangue espirrando no ar. Naquele momento, a névoa escura que envolvia Aruto se dissipou, revelando um enorme ferimento em seu torso. Sua armadura negra havia sido cortada. Como uma bala de canhão, Aruto caiu no chão a 100 metros de distância, rolando várias vezes antes de parar. Será que esse é realmente o fim? Aruto olhou para o céu com a mente em branco. Ele já havia considerado a possibilidade desse resultado. Mesmo consumindo sua força vital ao extremo, Terado manteve uma força de combate avassaladora. Aruto não era páreo para ele nem mesmo em um confronto direto. A dor atormentava o corpo de Aruto. Seus ferimentos eram graves, e até mesmo sua armadura negra estava quebrada. Se não fosse por suas costelas incrivelmente resistentes, o golpe de Terado poderia tê-lo cortado ao meio. Várias de suas vias de chakra foram cortadas, dificultando a circulação de sua energia. Muitos de seus jutsus ficaram temporariamente inutilizáveis, e seu Byakugan foi desativado sozinho. Terado apareceu diante dele como um fantasma, segurando a lâmina da montanha pesada com um sorriso frio e sinistro. Não vou errar. Essa mesma frase arrepiante. A mente de Aruto acelerou. Ele ainda podia revidar. Ele tinha seu Shikotsumiaku, manipulação dos ossos. Ele também podia liberar um Rasengan instantaneamente. No entanto, ambas as técnicas causavam flutuações de chakra, alertando Terado. Com seus reflexos, Terado sem dúvida se esquivaria de tais ataques. E com sua força bruta, Aruto lutaria para contê-lo. O que fazer? Pirralho, você se lembra do que eu acabei de te dizer? Terado, com sua figura encharcada de sangue, assemelhando-se a um assassino enlouquecido, agachou-se lentamente, encarando Aruto com uma voz cada vez mais sinistra. Vou cortar sua carne pedaço por pedaço. Vou esmagar todos os seus ossos. Vou fazer você me implorar para acabar com o seu sofrimento. Ele estava falando sério. Terado sabia que estava morrendo. Mas não tinha pressa em eliminar Aruto, não queria desperdiçar o tempo que lhe restava simplesmente esperando a morte. Aruto jazia imóvel, fingindo estar ferido demais para se mover, encarando Terado com os olhos arregalados. Seu corpo parecia retorcido e quebrado, mas na verdade não estava. Seus ossos estavam intactos. Esta era sua melhor chance. Ele poderia ativar Shikotsumiaku, dança da clematis imediatamente. Se um único espinho de osso atingisse o rosto de Terado, ele morreria instantaneamente. Mas o mesmo problema permaneceu. Terado tinha uma grande chance de escapar. Aruto precisava revidar eventualmente, mas precisava do método certo. Precisava encontrar o momento perfeito, não apenas para retaliar, mas para eliminar Terado. Caso contrário, um ataque fracassado seria apenas uma luta desesperada. Esta sua espada é bem bonita. Um pouco larga. Terado ergueu a lâmina da montanha pesada de Aruto, seu olhar percorrendo o fio. Mas perfeita para fatiar carne, fatias enormes e grossas. E é muito afiada. Terado parecia completamente à vontade, saboreando o momento, sua voz transmitia uma estranha excitação. Aruto continuou a encará-lo. Ele podia ver excitação e exaustão nos olhos de Terado. Como ele poderia não estar cansado? Depois de sofrer um contra-ataque devastador, ele havia consumido completamente sua força vital, sacrificando toda a esperança de sobrevivência para vencer esta batalha. Ele havia lutado por tanto tempo. Estava exausto. Aruto pensou em uma possibilidade. Um contra-ataque altamente arriscado. Se falhasse, morreria imediatamente. Mas, dadas as circunstâncias, esse método tinha maior chance de sucesso. Uma aposta em que sua vida estava em jogo. Vitória significava sobrevivência. Derrota significava morte. A mão direita de Aruto se contraiu levemente, como se estivesse em espasmo. Pirralho, você está pronto? O olhar de Terado mudou da lâmina para o rosto de Aruto. Você já ouviu esse ditado? Aruto falou fracamente. O quê? Perguntou Terado. Vilões morrem porque falam demais, disse Aruto sério. Ah? Terado piscou levemente surpreso. Um som nítido. Ao erguer a mão direita, Aruto estalou os dedos. Seus dedos se abriram, revelando um pingente pendurado. O olhar de Terado seguiu instintivamente o pingente, sua visão capturada pela espiral hipnotizante que ele criava. Aruto sussurrou sua voz como uma canção de ninar demoníaca. Durma. O próprio tempo pareceu congelar. Aruto liberou toda a sua energia mental sem restrições. Mesmo não estando perto do ouvido de Terado, sua voz penetrou direto na mente dele como uma agulha. Uma onda avassaladora de sonolência invadiu a consciência já exausta de Terado. Jutsu proibido de Rank S, magia hipnótica. A expressão de Terado endureceu. Seus olhos piscaram uma vez sem foco, e então ele desabou sobre o corpo de Aruto. Sucesso! Terado estava à beira do colapso há algum tempo, forçando-se a permanecer alerta. No momento em que foi hipnotizado, sua mente exausta relaxou completamente, mergulhando-o em sono profundo. A visão de Aruto escureceu. Ele imediatamente agarrou a lâmina da montanha pesada com a mão direita enquanto a esquerda recuperava uma carta de cura básica do inventário. Seus movimentos eram extremamente rápidos. Quando ergueu a espada, já havia colocado a carta na boca e a esmagado. Mas então, ele hesitou. Uma onda avassaladora de exaustão tomou conta de sua mente. Ele havia se levado ao limite usando magia hipnótica. Sua energia mental estava quase esgotada. Seu braço, ainda segurando a lâmina da montanha pesada, ficou mole. A espada caiu para o lado. Seus olhos se fecharam involuntariamente, sua consciência mergulhando na escuridão. Sua cabeça se inclinou, e Aruto caiu inconsciente.
A noite estava escura, o céu coberto de nuvens pesadas. A floresta devastada jazia em ruínas, repleta de crateras. As chamas que antes engolfavam as árvores caídas haviam sido apagadas pela chuva, deixando nuvens de fumaça subindo noite adentro. O ar estava impregnado com um leve cheiro de sangue. Após a batalha feroz, tudo havia retornado ao silêncio. Quietude. As marcas de selo no corpo de Terado desapareceram rapidamente. Embora sua força vital não queimasse mais devido ao sono, os ferimentos que ele havia suprimido com pura força de vontade começaram a se deteriorar em um ritmo alarmante. Estrondo. Um impacto profundo e estrondoso quebrou o silêncio. Estrondo. Outro tremor percorreu a terra. Bum, bum, bum. Da base de uma serra desabada, onde um deslizamento de rochas havia formado uma enorme pilha de rochas, algo se mexeu. Pedras pesadas começaram a se mover, deslocadas por uma força invisível. A formação rochosa, antissólida, rachou, tornando-se mais instável. Estrondo. Estrondo. A pilha de pedras se rompeu por dentro, espalhando detritos. Em meio à poeira rodopiante e às pedras estilhaçadas, uma figura emergiu, saltando dos escombros. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. A figura girou no ar e caiu no chão, mas cambaleou e quase caiu. Sua mão direita agarrou o ombro esquerdo, parecendo completamente desgrenhada. Era Tsunade. Ela parecia completamente exausta. Suas roupas estavam esfarrapadas e cobertas de manchas de sangue, com arranhões visíveis por todo o corpo. Seus cabelos dourados estavam uma bagunça, desprovidos de sua beleza habitual, e seu rosto estava mortalmente pálido. Ela havia sido enterrada viva, mas sobreviveu. Quando a caverna desabou, ela sabia que não havia como escapar a tempo. Então ela levou seu chakra ao limite absoluto, distribuindo-o por todo o corpo usando sua técnica de força monstruosa. Sua cabeça, ombros, cintura e costas, todas essas áreas estavam protegidas das pedras esmagadoras pela camada protetora de chakra. Quando Tsunade usava sua força monstruosa, ela conseguia destruir montanhas com um único soco sem machucar os punhos. Esse era o poder do seu controle de chakra. Felizmente ela nasceu com uma enorme reserva de chakra, o que lhe permitiu gerar chakra suficiente para proteger todo o seu corpo. Se fosse qualquer outra pessoa, mesmo com controle perfeito sobre uma força monstruosa, teria sido enterrada viva devido à insuficiência de reservas de chakra. Ela conseguiu sair, mas seu chakra estava quase totalmente esgotado, e tanto sua energia física quanto mental tinham sido levadas ao limite. Droga! Tsunade murmurou, cambaleando alguns passos para frente antes de cerrar os dentes e examinar os arredores. Sua visão estava turva. A noite estava escura e a chuva obscurecia tudo. Enquanto olhava lentamente ao redor, tudo o que conseguia ver era destruição, ruína sobre ruínas. A caverna havia se transformado em escombros, e a floresta outrora próspera agora estava reduzida a um deserto. Árvores centenárias que haviam permanecido de pé por séculos foram arrancadas e destruídas pela batalha que ocorrerá naquela noite. Ela não viu Aruto Saito nem Jiraiya. Devido ao terreno e à sua posição, não percebeu que estavam a pouco mais de 100 metros de distância. Árvores caídas obstruíam ainda mais sua visão. Ele foi embora? Tsunade se perguntou. O ele, a quem ela se referia era, claro, Aruto Saito. Não havia tempo para pensar nisso. Tsunade virou para sudeste e começou a correr a toda velocidade. Momentos depois, ela chegou ao campo de batalha devastado por um jutsu proibido de liberação de vento de nível S. Saltou sobre um monte de terra, escalou várias árvores caídas e finalmente avistou Jiraiya. Naquele instante, sua expressão mudou de choque para alegria. Ela ainda conseguia sentir sua força vital. Estava fraco, extremamente fraco, mas estava lá. Jiraiya ainda estava vivo, embora ele parecesse miserável. Ele havia sido pego pelo tornado. Quem sabia que medidas defensivas ele havia usado lá dentro, mas pelo menos seu corpo não havia sido dilacerado. No entanto, seus ferimentos eram graves. Ferimentos profundos semelhantes a cortes, o cobriam da cabeça aos pés, como se tivesse sido cortado por inúmeras lâminas. Ele havia perdido uma quantidade enorme de sangue e sua respiração era fraca. Ele estava inconsciente, oscilando entre a vida e a morte. Tsunade correu e se ajoelhou ao lado dele, ignorando a dor lancinante em seu ombro esquerdo enquanto rapidamente formava uma série de selos de mão. Embora suas reservas de chakra estivessem quase esgotadas, sua imensa capacidade total de chakra permitiu que ela lançasse jutsus médicos de alto nível, mesmo com o pouco que lhe restava. Completando os selos de mão, ela pressionou suas mãos verdes brilhantes contra os ferimentos de Jiraiya. Seus ferimentos externos começaram a sarar rapidamente diante dos olhos dela, mas sua força vital se recuperava em um ritmo dolorosamente lento. Os piores ferimentos eram internos, ferimentos externos eram sempre mais fáceis de tratar. Danos internos, no entanto, eram muito mais complexos. Ela nem tinha certeza se ele havia sofrido fraturas. Tsunade executou mais 2 jutsus médicos em sequência, garantindo não apenas que os ferimentos externos de Jiraiya fossem completamente curados, mas também que sua força vital retornasse a um nível relativamente estável. No entanto, ele permaneceu inconsciente, respirando com dificuldade e com ferimentos ainda graves. Tapa, tapa. Tsunade deu um tapa forte no rosto de Jiraiya. Nenhuma resposta. Ela não teve escolha a não ser formar outro conjunto de selos. Suas mãos agora brilhavam vermelhas enquanto ela as pressionava contra a testa dele, despertando-o à força. Kug, tosse, tosse, tosse. Jiraiya ofegou bruscamente, seu corpo convulsionando enquanto ele tossia violentamente. Seus olhos se abriram de repente. Você acordou. Graças a Deus. Tsunade soltou um suspiro profundo, afundando-se para trás. O alívio tomou conta de seu rosto exausto e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso fraco, mas genuíno surgiu. Os olhos de Jiraiya se arregalaram enquanto ele virava a cabeça ligeiramente. Ele se esforçou para se sentar, seu olhar percorrendo os arredores, absorvendo a devastação antes de olhar para Tsunade.
Não estou morto. A voz de Jiraiya estava rouca e quase um sussurro. Claro que não. Vamos, levante-se. Tsunade se levantou e estendeu a mão para ajudar Jiraiya a se levantar. Ela não havia curado completamente seus ferimentos. Suas reservas de chakra não permitiriam. Ela só havia feito o suficiente para estabilizá-lo e evitar que sua condição piorasse. Com o apoio de Tsunade, Jiraiya conseguiu se levantar, embora mal conseguisse manter o equilíbrio. Aquilo eram mosquitos? Tsunade de repente ouviu um zumbido fraco vindo do sul. Ela se virou naquela direção, estreitando os olhos. Não conseguia enxergar com clareza e a escuridão e a chuva limitavam sua visão, mas conseguia ouvi-lo. O zumbido se aproximava rapidamente. Tome cuidado. O que é? Tanto Tsunade quanto Jiraiya recuaram cautelosamente. Seus corpos estavam em péssimas condições e, embora assumissem posturas defensivas, faltava-lhes força real. O zumbido ficou mais alto. Finalmente Tsunade os viu. Um enxame de pequenos insetos voadores, densos como uma névoa negra. Não eram insetos comuns. Tsunade percebeu à primeira vista. Eram insetos ninja controlados por um shinobi. A nuvem de insetos circulou ao redor deles, mas não mostrou intenção de atacar. Então, assobiou. Um som novo e assustador surgiu. De trás de uma árvore caída à frente deles, uma piton branca azulada pálida surgiu, deslizando para dentro do campo de visão, com a língua bifurcada para fora. Seus olhos vermelhos sangue se fixaram neles no momento em que apareceu. Insetos zumbiam no ar. A cobra deslizou para frente. Tsunade e Jiraiya permaneceram congelados no lugar. Uma estranha mistura de medo, decepção e expectativa preenchendo seus corações. Foram eles? Foram eles mesmo? Uma figura arrepiante surgiu de repente a poucos metros à frente deles. Seu longo manto negro ondulava ao vento, e seu rosto pálido e sem vida exibia uma expressão que raramente demonstrava emoção. No entanto, naquele momento, seus olhos frios brilharam com um brilho estranho enquanto ele observava Tsunade e Jiraiya, ambos machucados, mas ainda respirando. Seus lábios se contraíram levemente, como se tentasse sorrir. Ele queria sorrir, mas parecia ter dificuldade para expressar a expressão. Por quê? Ele era Orochimaru. Imediatamente após a aparição de Orochimaru, várias outras figuras se materializaram ao seu redor, shinobi de elite rastreadores do clã Aburame, renomados por sua maestria em técnicas baseadas em insetos, shinobi de reconhecimento de alto nível do clã Hyuga, jonin de elite dos clãs Sarutobi e Senju. E atrás deles, um leve farfalhar de movimento sinalizava a aproximação de ainda mais figuras, as dezenas de shinobi de Konoha que se aventuraram na Terra da Chuva ao lado de Orochimaru em busca de Tsunade e Jiraiya. Capítulo 137. Ao mesmo tempo em que Orochimaru e seus homens encontraram Tsunade e Jiraiya, outra parte do campo de batalha em ruínas jazia em silêncio. Aruto Saito jazia imóvel na terra rachada, com a respiração estável e regular, ainda em profunda inconsciência. Ao lado dele Terado jazia caído, o corpo coberto de ferimentos. Sua cabeça repousava sobre o torso de Aruto, imóvel, sua respiração fraca como um sussurro. Terado estava morrendo, mas ainda não estava morto. Ele havia dito anteriormente que lhe restavam apenas 5 minutos de vida. No entanto, isso sob a condição de que continuasse a queimar sua força vital até o limite absoluto. Em outras palavras, naquele momento, sua vida restante era suficiente apenas para sustentar sua batalha por mais 5 minutos. No entanto, como ele havia sido hipnotizado até a inconsciência, sua técnica de selamento defensivo foi desativada passivamente, interrompendo a queima de sua força vital. Isso significava que ele não morreria de exaustão. Mas com o efeito defensivo do seu instinto, seus ferimentos não foram controlados, fazendo com que seus ferimentos se deteriorassem rapidamente. Ele ainda iria morrer. Era apenas uma questão de tempo. A chuva continuava a cair, lavando os corpos de ambos. O sangue que os cobria foi lavado, formando uma grande poça de água carmesim sob eles. O tempo passou. Ninguém sabia quanto tempo havia passado. Chiado. Chiado. Um som sinistro e assustador ecoou no campo de batalha desolado. Da densa folhagem de uma árvore caída próxima, uma grande serpente branco-azulada deslizou, suas escamas brilhando sob a chuva. A serpente se moveu rapidamente pelo chão, parando ao lado de Aruto e Terado. Ela ergueu a parte superior do corpo no ar, seus olhos vermelhos fixos intensamente nas duas figuras inconscientes. Esses dois ainda estavam vivos. A serpente branco-azulada conseguia senti-lo. Podia até avaliar seus ferimentos até certo ponto, pois não era uma cobra comum. Era uma das muitas serpentes de reconhecimento de Orochimaru. Naquele exato momento, dezenas dessas cobras estavam rastejando pelo campo de batalha em ruínas, procurando por sobreviventes. A serpente branco-azulada estalou a língua, emitindo um som incomum. Enquanto isso, Orochimaru e seus homens encontraram Tsunade e Jiraiya. As dezenas restantes de shinobi de Konoha também se reuniram no local. No momento em que viram Tsunade e Jiraiya, seus rostos se iluminaram de alívio, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Eles estavam na Terra da Chuva há muitos dias, enfrentando inúmeros perigos, emboscadas e perseguições das forças Anbu da Chuva Oculta. Alguns de seus camaradas já haviam caído em batalha. Se eles tivessem demorado mais para localizar Tsunade e Jiraiya, permanecer na Terra da Chuva por mais tempo não seria mais uma questão de conseguirem completar o resgate, mas sim de conseguirem sobreviver. Felizmente, eles os encontraram. Agora, eles poderiam começar sua retirada da Terra da Chuva. Embora a jornada ainda fosse perigosa, o atual estado de caos causado pelo aparecimento do samurai negro, juntamente com a dispersão das forças da Vila da Chuva, lhes proporcionou uma oportunidade.
Mesmo que tivessem que lutar para escapar, tinham boas chances de sucesso. Mesmo que Anzo recebesse a notícia e os perseguisse pessoalmente, ele sozinho não seria capaz de derrotar esse shinobi de elite de Konoha. Todos os ninjas desta equipe de resgate eram de elite. Nenhum deles era shinobi de patente inferior. Um dos ninjas tirou o manto externo e o entregou a Tsunade, cujas roupas estavam em farrapos. Quanto a Jiraiya, ninguém parecia se importar com seu estado de vestimenta. Afinal, ele era um homem. No entanto, seus ferimentos eram muito piores que os de Tsunade, algo que os outros logo perceberam. Tsunade cobriu-se com o manto oferecido com o rosto cansado. Como você nos encontrou? Encontramos Miyamoto e Karuga há um dia. Também visitamos a mina abandonada onde você estava escondido, explicou Orochimaru brevemente. A razão pela qual sua localização foi completamente exposta foi por causa de Miyamoto e Karuga. Naquele momento, Naruto já havia perdido a consciência. Tsunade e Jiraiya lutaram ferozmente contra o grupo de Miyamoto e Karuga, resultando em ferimentos mútuos antes que todos os envolvidos fossem forçados a fugir. Durante a batalha, o Falcão da Chuva também apareceu no céu. As notícias da batalha se espalharam rapidamente, chegando ao shinobi da Vila da Chuva Oculta e outras forças que operavam na Terra da Chuva por vários canais. Foi assim que a equipe de Orochimaru conseguiu localizá-los. Para ser sincero, eles chegaram tarde, a batalha já havia terminado. Mas pelo menos Tsunade e Jiraiya ainda estavam vivos. Com quem vocês lutaram? Perguntou Orochimaru, examinando os arredores. A julgar pela destruição do campo de batalha e pela gravidade dos ferimentos, eles claramente haviam enfrentado um oponente excepcionalmente poderoso. Além disso, como Orochimaru não vira nenhum outro cadáver, isso sugeria que o oponente estava sozinho, ou, no máximo, parte de um grupo muito pequeno. Foi o Terado, respondeu Jiraiya, virando-se para Tsunade. Você o eliminou? A expressão de Tsunade se obscureceu enquanto ela balançava a cabeça. Jiraiya havia ficado inconsciente no início da batalha e não sabia que Tsunade havia sido enterrada viva. Depois de conseguir sair dos escombros, descobriu que todos haviam desaparecido. Ela não fazia ideia do que havia acontecido depois. Terado? Os olhos de Orochimaru brilharam de surpresa. Ele sabia quem era, o assassino mais temível da Chuva Oculta. Não apenas Orochimaru, mas os ninjas de Konoha ao redor também reconheceram o nome. Guarda-costas pessoal de Anzo e o assassino de elite mais aterrorizante da Vila da Chuva. Alguns até especularam que sua força rivalizava com a presa branca de Konoha, embora ninguém pudesse confirmar a verdadeira extensão de seu poder. Você realmente lutou contra Terado? Orochimaru perguntou incerto. Tsunade entendeu imediatamente o significado oculto nas palavras de Orochimaru. Ele não acreditava que ela e Jiraiya fossem capazes de derrotar Terado. Não vencemos, admitiu Tsunade. Conseguimos emboscá-lo e feri-lo gravemente, mas ele usou uma técnica proibida de sacrifício de vida para manter sua força de combate. No final, ainda não conseguimos derrotá-lo. Quase fui enterrada viva pelo contra-ataque dele e quando rastejei para fora, ele já tinha sumido. Se Terado tivesse realmente escapado e ainda estivesse vivo, a batalha só poderia ser considerada um empate. No entanto, o lado de Tsunade sofreu mais desde que Naruto foi morto ou feito refém por Terado. Técnica de vida proibida. Os olhos de Orochimaru brilharam de intriga. Seu foco era completamente diferente das preocupações de Tsunade. Não éramos apenas duas pessoas, acrescentou Tsunade. Isso lembrou Orochimaru de algo. Ele imediatamente interrompeu. O samurai negro. Era mesmo aquele garoto? Desde que chegou à Terra da Chuva, Orochimaru ouvirá falar do samurai negro e de como ele havia fugido com Tsunade e Jiraiya. Ele suspeitava que o samurai negro fosse Naruto, mas achava difícil acreditar. Como aquele garoto poderia ser o samurai negro? De onde ele tirou essa armadura preta? Se Naruto não era o samurai negro, quem era? E por que o samurai negro estava ajudando Tsunade e Jiraiya a escapar? Sim, era ele, confirmou Tsunade com a voz pesada. Provavelmente foi levado por Terado, ou já está morto. Jiraiya olhou para ela surpreso. Ele não escapou há muito tempo? Na memória de Jiraiya, Naruto havia desaparecido por mais de 3 horas. Ele presumiu que o garoto tivesse fugido. Ele não nos abandonou, murmurou Tsunade, balançando a cabeça com tristeza. Naquele momento, Orochimaru de repente virou a cabeça bruscamente em direção ao nordeste. Sua cobra de reconhecimento detectou algo. Havia alguém lá. Há movimento, disse Orochimaru friamente antes de desaparecer na chuva. Naruto e Terado permaneceram esparramados no chão, sem vida como cadáveres. A poucos metros de distância, a serpente branco-azulada permanecia imóvel, observando-os. Orochimaru apareceu ao lado deles como um fantasma. Capítulo 138. As forças vitais dos dois indivíduos eram completamente diferentes, uma forte e a outra fraca. A respiração de Naruto Saito era estável e uniforme, enquanto a de Terado era fraca, quase imperceptível. No momento em que Orochimaru pôs os olhos em Naruto, suas pupilas se contraíram ligeiramente. A armadura do samurai negro ainda estava no corpo de Naruto. Orochimaru não reconheceu a figura inconsciente deitada ao lado de Naruto como Terado, mas ele podia sentir uma energia residual estranha e avassaladora emanando dele. Mais shinobi, incluindo Tsunade, chegaram rapidamente ao local. Tsunade, com uma expressão cansada, parou abruptamente ao lado de Orochimaru. Seus olhos se arregalaram em choque ao ver Naruto. Momentos antes, eles estavam falando sobre ele, e agora ele estava ali, caído no chão, ainda vivo. E a pessoa caída ao lado dele era ninguém menos que Terado, que Tsunade presumira já ter fugido do campo de batalha. Naruto. Terado. Como? O que está acontecendo aqui? Gaguejou Tsunade, incrédula. Orochimaru ficou igualmente atordoado. Virou-se bruscamente para olhar para Tsunade e depois para Terado. Ele é o Terado, exclamou. Sim, Tsunade respondeu instintivamente.
Ele usou uma técnica de vida proibida. Ele ainda não morreu, exclamou Jiraiya com os olhos brilhando. Ele rapidamente se agachou e agarrou o braço de Terado, enviando chakra para o seu corpo para examinar sua condição. Ao mesmo tempo, Tsunade se ajoelhou ao lado de Naruto, pegou sua mão esquerda e canalizou o chakra para avaliar seu estado. Sua expressão mudou várias vezes. Para seu espanto, não encontrou ferimentos no corpo de Naruto, nem mesmo um arranhão. Seu único problema era um esgotamento severo de energia mental. Naquele momento, a energia espiritual de Naruto atingiu um nível perigosamente baixo, o que explicava sua inconsciência. Não era apenas sono, era um estado profundo de coma induzido pela exaustão. Tsunade então notou a mão direita de Naruto, caída inerte ao seu lado. Um fio fino estava enrolado em seu dedo médio, levando a um pequeno pingente verde. Ela hesitou por um momento, confusa. Terado? Ele é Terado? Eu pensei que ele tivesse fugido e levado a criança com ele? Como esse garoto se tornou samurai negro? Os shinobi que haviam chegado com Tsunade murmuravam entre si. Mais ninjas de Konoha continuavam a se reunir no local. Ao ouvirem a discussão, compreenderam rapidamente a situação e começaram a especular. A área inteira fervilhava de sussurros. A situação era mais que estranha. Muitas perguntas sem resposta. Tsunade tinha certeza de que Terado havia escapado, mas lá estava ele. E Naruto estava usando a armadura de samurai negro. Como isso aconteceu? Por que os dois estavam inconscientes? O que exatamente havia acontecido ali? Saindo do seu transe, Tsunade se virou para Orochimaru e perguntou: Terado foi atingido por um ataque de energia mental? Orochimaru, ainda segurando o braço de Terado, emitiu um som nasalado de afirmação. Continuou avaliando. Seus ferimentos são graves: deslocamento de órgãos internos, sangramento abdominal intenso, atrofia nervosa, deterioração muscular. Mas a razão pela qual ele está inconsciente é definitivamente devido a um ataque de energia mental, provavelmente uma forma de genjutsu. Tsunade permaneceu em silêncio, encarando Naruto, sua mente zumbindo. Então foi realmente assim. Inacreditável. Ela já suspeitava disso, com base na energia mental esgotada de Naruto e na presença do pingente. A última vez que ele caiu inconsciente foi porque usou sua habilidade de hipnose infundida com chakra em Jiraiya, drenando sua energia espiritual a níveis perigosos. E agora ele havia hipnotizado Terado, no meio de uma batalha. Isso era mais do que lendário. Durante o combate, as defesas mentais de um lutador eram completamente diferentes de quando estavam relaxadas. O fato de Naruto ter conseguido anestesiar Terado foi nada menos que um milagre, muito mais surpreendente do que quando hipnotizou Jiraiya. Em outras palavras, a situação era ainda mais inacreditável. Naruto capturou Terado vivo. Embora Naruto também estivesse inconsciente, ele não tinha ferimentos físicos e eventualmente acordaria. Terado, por outro lado, morreria dormindo se ninguém o tratasse, pois seus ferimentos eram muito graves. Uma névoa negra e espessa rodopiava ao redor, acompanhada pelos gritos agudos e agonizantes de uma mulher ecoando no vazio. Membros decepados e cadáveres ensanguentados cobriam o chão, com rios de sangue fluindo entre eles. Máscaras pálidas e fantasmagóricas flutuavam pela escuridão. Uma garra escamosa, afiada como uma lâmina, rasgou a névoa, aproximando-se mais perto, mais perto. Os olhos de Naruto se abriram de repente. Um suor frio encharcou seu corpo enquanto ele ofegava em busca de ar. Ele está acordado. Tsunade-sama. Vozes gritaram de ambos os lados. Naruto piscou confuso, com a mente lenta devido ao pesadelo persistente. Ao olhar ao redor, percebeu que estava em um vale. Era dia. O sol brilhava intensamente, lançando uma luz cálida sobre a paisagem. Na orla de uma pequena floresta ao norte, dezenas de shinobi de Konoha descansavam, sentados ou em pé comendo rações. Naruto estava encostado nas raízes de uma grande árvore, seus olhos arregalados observando o ambiente desconhecido. Alguns shinobi que notaram seu despertar chamaram por Tsunade, enquanto outros o observavam curiosamente, sussurrando entre si. O garoto teve um pesadelo. Ele ainda é jovem. Provavelmente ainda não viu o suficiente do mundo. Não o subestime. Afinal, ele tem um talento especial para adivinhação. Aquela armadura de samurai negro perdida há 70 anos, foi ele quem a encontrou. Vamos lá, você acredita mesmo nisso? Tsunade-sama deve ter inventado essa história para esconder a verdade de nós. Não existe adivinhação. Então como você explica a armadura ter sido encontrada? Como eu vou saber? Precisamos que Tsunade-sama nos conte a história real. Shinobi sentavam-se em árvores, agachavam-se em arbustos, encostavam-se em pedras. Os mais jovens entre eles pareciam ter cerca de 20 e poucos anos, enquanto alguns pareciam ter 40 ou 50 anos. Apesar da aparência desgastada pela batalha, eram surpreendentemente falantes, como se finalmente tivessem encontrado tempo para relaxar após dias de tensão. Naruto examinou seus rostos, lendo suas identidades. Ele estava seguro. Ele rapidamente entendeu que havia sido resgatado inconsciente. A equipe de busca de Konoha o havia encontrado. Ele também percebeu que Tsunade, que havia sido enterrada viva, havia sobrevivido. E o mais importante, não estava chovendo. O sol estava brilhando, o céu estava azul e claro. Ele não estava mais na terra da chuva. A leste do vale, uma parede rochosa íngreme se erguia sobre a paisagem. Em sua base, havia uma caverna, não muito longe de onde os shinobi estavam reunidos. Várias pessoas chamavam por Tsunade, e momentos depois, ela emergiu da caverna. Ao ver que Naruto estava de fato acordado, ela desapareceu de vista. No instante seguinte, ela apareceu bem na frente dele. Você está acordado. Como se sente? Ela perguntou, agachando-se e agarrando o pulso dele para verificar seu estado com chakra. Quanto tempo fiquei apagado? Perguntou Naruto com a voz rouca. 3 dias e 4 noites, respondeu Tsunade. Onde estamos? A região noroeste da Terra do Fogo, ela respondeu. Capítulo 139. Estava claro que eles haviam escapado da Terra da Chuva. Caso contrário, os ninjas ao redor deles não pareceriam tão relaxados.
Comparada às 5 grandes nações, a Terra da Chuva tinha um território muito menor. Em apenas 3 dias e 4 noites, até mesmo um Chunin comum, desde que não fizesse desvios desnecessários, conseguia viajar do ponto mais ao norte do país ao ponto mais ao sul. No entanto, a equipe de resgate de Konoha que os procurou não contava com ninjas de baixo nível como Chunin. Todo o esquadrão era composto por ninjas de elite, sendo o mais fraco deles o especial Jonin. Além disso, após encontrar os 3, o esquadrão partiu da parte leste da Terra da Chuva e viajou para a fronteira sudeste. A jornada não foi particularmente longa. Não fossem os vários obstáculos e a perseguição implacável ao longo do caminho, a velocidade da equipe teria permitido que retornassem da Terra da Chuva, a sudeste, para o País do Fogo, a noroeste, em muito menos tempo do que 3 dias e 4 noites. Haruto Saito sabia que estivera inconsciente por 3 dias e 4 noites. Deve ter perdido muita coisa. A duração do seu apagão foi longa demais. Felizmente não há danos permanentes no seu cérebro. Tsunade examinou os ferimentos de Haruto enquanto falava. Você não tem ideia de quão perigosa era sua condição. Sua energia mental estava quase esgotada. Você estava a apenas um passo da morte cerebral. Eu não tive escolha naquele momento. Terado estava prestes a... Haruto começou a explicar, mas antes que pudesse terminar, de repente gritou de dor. Tsunade o beliscou. Mulher cruel. Acabei de acordar e você já está me torturando. Menos conversa, siga-me. Tsunade puxou Haruto com força para se levantar e o conduziu em direção a um pequeno lago próximo. Haruto, no entanto, permaneceu em silêncio, pois notara o olhar de advertência que Tsunade lhe lançara. Ainda não tinha certeza do que significava. Depois de caminharem uma boa distância, abrindo espaço entre eles e os outros ninjas perto da floresta, Tsunade inclinou a cabeça levemente e baixou a voz. Escute, pirralho. Não mencione nada sobre a técnica de hipnose. Ninguém sabe como você derrotou Terado ainda. Eu só contei para Jiraiya e Orochimaru em particular. Este assunto deve permanecer em segredo. É realmente necessário ser tão reservado? Haruto sussurrou de volta. Você é burro. Tsunade deu um peteleco na testa. Técnicas com ataques mentais tão poderosos não devem ser amplamente conhecidas. Se as pessoas aprenderem como sua hipnose funciona, encontrarão maneiras de se defender. O elemento surpresa é crucial, então quanto menos pessoas souberem melhor. Ah, certo. Haruto assentiu. O raciocínio de Tsunade fazia todo sentido. Ao se aproximarem do lago, Haruto de repente se lembrou de algo. Inclinou a cabeça e perguntou. Espere, você acabou de mencionar Jiraiya e Orochimaru. Foi o esquadrão de Orochimaru que nos encontrou? Jiraiya ainda está vivo? Sim, é isso mesmo. Tsunade assentiu. Contanto que todos estejam bem. Isso é um alívio. Haruto instintivamente deu um tapinha no peito onde a lâmina de Terado o havia cortado, mas então congelou. Haruto olhou para baixo. Ele ainda usava sua armadura negra. Essa armadura havia sido cortada pelo ataque de Terado, quebrando os encantamentos e tornando-os inúteis. Mas agora, a armadura negra que ele usava estava completamente intacta. Haruto piscou confuso, pensou por um momento, então olhou para cima e perguntou. Tsunade, quando você me encontrou, minha armadura já estava assim? Não, tinha rachaduras naquela época. Mas depois de um tempo, elas desapareceram, respondeu Tsunade. A armadura não deveria ter apenas rachaduras, ela deveria ter sido rasgada. Mas Tsunade viu rachaduras. E agora, essas rachaduras desapareceram. Haruto percebeu rapidamente. A armadura negra tinha uma função de reparo automático. Quanto mais pensava nisso, mais sentido fazia. Claro que tinha. Caso contrário, como poderia ter sido transmitida por 1000 anos sem nunca ser completamente destruída? Esta armadura era feita para a batalha, não poderia ter permanecido intacta para sempre. Na verdade, devia ter sido danificada com frequência. Se não tivesse a capacidade de autorreparação, não teria durado um único ano, muito menos um milênio. A armadura negra deve ter uma função de reparo automático. Tsunade falou novamente. É por isso que ela perdura séculos. Ela viu as rachaduras desaparecerem com seus próprios olhos, então pôde facilmente chegar a essa conclusão. Um tesouro. Haruto passou a mão pela armadura, maravilhado. Não se anime tanto. Tsunade cruzou os braços e falou sério. Embora a armadura negra seja valiosa, ela também lhe trará problemas sem fim. Guerreiros serão atraídos por ela como mariposas por uma chama, e você será o alvo. Além disso, como ninja, depender demais desta armadura prejudicará seu crescimento. Você se tornará excessivamente dependente dela? Então, sugiro que me entregue. Posso vendê-la no mercado negro por uma fortuna? Tsunade olhou para Haruto com uma expressão de total sinceridade, como se realmente tivesse os melhores interesses dele no coração. Você acha que sou tão fácil de enganar? De jeito nenhum vou entregar a armadura negra para você. Haruto lançou-lhe um olhar de puro desdém. Conhecendo a personalidade de Tsunade, Haruto tinha sérias dúvidas. Se ele realmente lhe desse a armadura, será que ela ficaria com o dinheiro? Havia uma boa chance de ela jogar tudo fora no mesmo dia. Ela com certeza faria algo assim. Seu pirralho. Estou fazendo isso para o seu bem. Tsunade deu outro peteleco na testa. Ah, muito obrigado. Haruto revirou os olhos. Tsunade ficou irritada novamente encarando Haruto. Aquele pirralho realmente não apreciava sua gentileza. Haruto ignorou o olhar dela. Em vez disso, agachou-se de repente, apoiando o queixo nas mãos enquanto observava o lago calmo. Com um suspiro pesado ele gemeu. Ugh, por que esse suspiro dramático? Se você está chateada com alguma coisa, me diga para eu aproveitar. Tsunade deu um sorriso irônico. Dá para não ser tão babaca? Haruto retrucou sem olhar para cima. Após uma breve pausa, suspirou novamente. Que pena. Conseguimos escapar e evitar o perigo, mas aquele desgraçado do Terado. Argue. Mesmo morto, eu não consegui eliminá-lo com as minhas próprias mãos. Que desperdício. Haruto estava profundamente frustrado. Ele estivera tão perto. Só mais um golpe e tudo estaria acabado.
Tsunade ergueu uma sobrancelha. Quem te contou que Terado está morto? Aruto congelou de repente, completamente imóvel, como uma estátua. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Então ele se levantou lentamente, virando-se para Tsunade com uma expressão vazia. Ele não está morto? Como Terado ainda pode estar vivo? Aruto tinha certeza da condição de Terado. Ele sabia exatamente a gravidade dos ferimentos de Terado e o quanto a técnica proibida havia causado danos ao seu corpo. Uma vez hipnotizado e desmaiado, Terado não deveria ter sobrevivido. Aruto nem sequer considerou a possibilidade de sua sobrevivência. Ele simplesmente presumiu que Terado estava morto. Ele deveria ter morrido, admitiu Tsunade. Mas Orochimaru e eu o salvamos. Vocês são loucos, Aruto quase perdeu a paciência, mas de repente se conteve. Terado foi capturado vivo. Onde ele está agora? Aruto perguntou com urgência. Ali. Tsunade inclinou a cabeça em direção a uma caverna a leste. Aruto instintivamente se apalpou, mas não estava carregando nenhuma arma. Então viu que Tsunade estava totalmente equipada. Sem hesitar, estendeu a mão e arrancou uma kunai dela. Ele então se virou e avançou em direção à caverna com a fúria flamejante. Capítulo 140. Ei! Seu pirralho, o que você está tentando fazer? Tsunade percebeu que Aruto Saito estava agindo de forma estranha. Ela o chamou e correu atrás dele, agarrando seu braço. O que mais? Eu vou eliminá-lo. Aruto gesticulou com a kunai na mão e então encarou Tsunade. Você não vai me impedir, vai? Já estamos de volta à Terra do Fogo. Ainda precisamos do Terado como refém? Aruto baixou a voz, aproximou-se e sussurrou. Além disso, fui eu quem hipnotizou Terado. Essa foi uma conquista minha, então eu deveria ter o direito de decidir o destino dele, certo? A expressão de Tsunade ficou um pouco estranha. Ela não entendia por que Aruto estava tão obcecado em eliminar alguém pessoalmente. Não era a primeira vez que ele demonstrava tamanha obsessão. Não estou planejando impedir você, disse Tsunade calmamente. Então por que você não me solta? Aruto tentou se livrar da mão dela. Mas Tsunade segurou firme e rapidamente explicou. Eu não vou impedi-los, mas Orochimaru vai. Ele absolutamente não permitirá que ninguém elimine Terado. Pelo menos não antes de chegarmos a Konoha. Orochimaru é o capitão deste time. Todos nós temos que seguir suas ordens. Aruto franziu a testa. Por quê? Por que Lord Orochimaru protegeria Terado? Guarde sua kunai primeiro. Vou te levar para dentro para você ver com seus próprios olhos. Aí você vai entender. Aruto pensou por um momento e então guardou a kunai. Não era algo que ele pudesse lidar de forma imprudente. Mesmo tendo uma reivindicação legítima, já que foi ele quem subjugou Terado, Orochimaru não era o tipo de pessoa com quem se pudesse argumentar. Dentro da pequena caverna, a apenas cerca de uma dúzia de metros de profundidade, uma barreira temporária de selamento havia sido erguida. Escrituras de selamento levemente brilhantes podiam ser vistas inscritas nas paredes, no chão e no teto. Aruto e Tsunade apareceram na entrada da caverna. Tsunade gesticulou pedindo silêncio, indicando que Aruto ficasse quieto. Ambos ficaram parados e olharam para dentro. Bem no fundo da caverna mal iluminada, Terado estava sentado de pernas cruzadas nas sombras. Sua expressão era calma e indiferente, e ele permaneceu em silêncio. Jiraiya estava encostado na parede no extremo oposto da caverna, com os braços cruzados, observando tudo atentamente. Orochimaru estava sentado de pernas cruzadas a cerca de 2 metros à frente de Terado, com os olhos fechados e a respiração oscilando de forma irregular. Ele parecia estar praticando algum tipo de técnica única. A aura sinistra que ele irradiava era inconfundível, mas, devido à barreira de selamento, quem estava fora da caverna não conseguia sentir nada acontecendo lá dentro. De repente a aura de Orochimaru surgiu violentamente. Jiraiya imediatamente endireitou a postura, com o olhar cheio de cautela. Se algo desse errado, ele estava preparado para intervir imediatamente. No entanto, a onda de energia não durou muito. Em poucas respirações, ela rapidamente se dissipou, retornando à imobilidade completa. Orochimaru abriu os olhos e encarou Terado com uma expressão gélida. Eu te aviso, não tente nenhum truque. Se ousar me enganar, sabe quais serão as consequências. Terado permaneceu em silêncio, com o rosto calmo, como se não tivesse ouvido a ameaça. Os olhos de Orochimaru se estreitaram. Não posso fazer como você me instruiu. Não consigo desbloquear os 4 pontos de chakra restantes e permitir que meu chakra flua pelos 4 meridianos simultaneamente. Tem certeza de que não está mentindo? Finalmente Terado falou, sua voz estranhamente tranquila. Você é muito impaciente. Acha que consegue dominar em poucos dias o que levei 6 anos para desenvolver? Isso é impossível. Encontrar um gargalo é normal. E acredito que, considerando suas habilidades e conhecimento, você pode perceber que não menti para você. Na entrada da caverna, os olhos de Aruto se arregalaram em choque. Ele queria dizer algo, mas se conteve. Em vez disso, virou-se para Tsunade, que apenas fez um gesto silencioso com a mão. Sem perturbar quem estava lá dentro, os dois se afastaram silenciosamente da caverna. Aruto olhava para trás sem parar, com a expressão cada vez mais confusa. Finalmente não conseguiu mais se conter. Que diabos está acontecendo? Tsunade suspirou e explicou. Quando encontramos Terado, ele estava gravemente ferido e inconsciente. Na época, ele estava além de qualquer possibilidade de salvação. Pelo menos, eu não poderia tê-lo salvado na minha condição. Mas Orochimaru usou uma técnica secreta para estabilizar seus ferimentos. Então, com a minha ajuda, conseguimos mantê-lo vivo. Mais tarde, quando recuperei um pouco do meu chakra, conseguimos curá-lo completamente. Aruto estreitou os olhos. Senhor Orochimaru, ele fez tudo isso por quê? Porque ele quer o jutsu proibido de Terado, aquele que queima força vital para aumentar o poder, disse Tsunade imediatamente.
O talento de Orochimaru supera o de Jiraiya e o meu. Especialmente quando se trata de estudar técnicas secretas e proibidas, ele possui uma perícia incomparável. Ele não quer aprender este jutsu apenas para adquirir outra habilidade. Ele o vê como um trampolim para a compreensão de algo ainda maior. Orochimaru sempre foi obcecado por técnicas relacionadas à vida e à imortalidade. Naruto soltou um longo suspiro, assentindo em compreensão. Fazia todo sentido. Na história original, Orochimaru sempre foi um cientista louco, movido por uma sede insaciável por conhecimento, especialmente por qualquer coisa que desafiasse a vida e a morte. Sua infância e seus incontáveis encontros com a morte o moldaram no pesquisador que ele era. Mas então, algo não se encaixava com Naruto. Espera aí, Terado realmente concordou? Ele entregou voluntariamente sua técnica proibida ao Lorde Orochimaru? Eles fizeram um acordo. Que tipo de acordo? Orochimaru prometeu a Terado que se entregasse a técnica, garantiria pessoalmente sua segurança. Não importa o que acontecesse, ele jurou entregar Terado vivo a Konoha. Naruto cerrou os punhos. Mas quando chegar a Konoha, ele realmente sobreviverá. Tsunade continuou. Se Terado nos fornecer informações cruciais, ele pode até receber o perdão. Tudo depende do que ele oferecer e de quanto Konoha tem a ganhar com ele. Naruto cerrou os dentes com uma expressão sombria. Então isso significa que eu... Sua voz era baixa e amarga. Eu deveria ter o direito de decidir o destino dele. Fui eu quem o derrotou. Nenhum de vocês. Eu deveria eliminá-lo. Tsunade de repente passou o braço em volta do pescoço de Naruto, puxando-o para perto. Ela sussurrou em seu ouvido. Escute, os outros não sabem. Mas nós sabemos. Você é a razão pela qual capturamos Terado vivo. Esta é uma conquista monumental. Naruto piscou, confuso. E o que isso significa para mim? Tsunade deu um sorriso irônico. Significa poder, status, promoções, dinheiro, e talvez até jutsus proibidos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.